Olá, olá. Ai, gente, organizando. Boa noite, meu povo. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lara Pires. A gente tem encontro marcado aqui toda quarta-feira para conversar, para trocar ideia, para se aproximar, tirar dúvida e tornar acessível esse mundo da estética, tá? Eu sou médica especializada em estética facial, desde todos os procedimentos faciais, incluindo botox, preenchimento, estimulador de colágeno, tecnologias. Ó, o pessoal que estava ali assistindo o jogo do Bahia entrando para saber da estética e cirurgia das pálpebras, tá bom? E hoje, o tema da nossa conversa, da nossa live, eu quero que você já clica no aviãozinho aí da direita e envia para quem você acha que precisa, que é uma dúvida muito comum, vou logo adiantando, que é como é a recuperação depois dos procedimentos faciais? Depois que eu faço Botox, quando que vem o resultado? Eu já vou sair lá, ó, toda esticadinha, e o preenchimento já é na hora, tem que esperar um pouco, e o colágeno, ele serve para quê? Funciona como? Quando que eu vou ver esse resultado? Então, assim, as pessoas confundem e a gente acha que, por mais que esse conhecimento está sendo cada vez mais democrático, todo mundo está tendo acesso a esse tipo de conhecimento, mas muita gente chega e fala assim, você tem os lábios finos, você deveria fazer botox nos lábios. Então, eles confundem um pouco em relação ao qual o tipo de tratamento, como funciona esse resultado, e a gente vai destrinchar isso hoje. Tá? Vou começar falando com vocês sobre o resultado da toxina botulínica. Primeiro ponto, que o resultado da toxina botulínica depende de cada pessoa. Depois de aplicada, quando ela é feita na diluição certa, nos pontos certos, e quando a gente, no exame físico, identifica a força muscular, por exemplo, se eu tenho essa ruga do bravo, o meu tá paralisado, eu não consigo fazer, ó. Se eu tenho essa ruga do bravo muito forte, eu vou precisar mais unidades nessa região. Então, quando o músculo ele é tratado na quantidade certa, ele começa a ter um efeitozinho lá já no terceiro, quinto dia. Com uma semana, você já vê o embelezamento do Botox com um efeito máximo da toxina botulínica no 15º dia. Por quê que é importante o marco do 15º dia? Para duas coisas. Primeiro, a gente sabe o seguinte, o que eu fiz já teve efeito, então se precisar de algum retoque, se tiver alguma assimetria, se eu tiver alguma queixa, eu tenho que fazer nesse momento, no 15º dia. E também para o paciente não perder o time, porque algumas pessoas não se organizam, por exemplo, se eu vou fazer o Botox hoje, eu tenho que deixar minha agenda livre para eu ter um retorno com o meu médico daqui a 15 dias, para que, se for necessário, eu faça esse retoque. Se eu voltar daqui a um mês querendo fazer o retoque, pode, doutora? Gente, não pode. Sabe por quê? Porque eu vou explicar para vocês. A toxina botulínica, ela é reconhecida no nosso corpo como antígeno. Então, daí o nosso corpo desencadeia uma resposta para essa toxina. Se eu faço uma toxina botulínica hoje e vou querer retocar daqui um mês, daqui 2 meses, e fazendo isso sempre de forma desordenada, o meu corpo pode vir a ter resistência. Então, vamos deixar definido. A gente faz a aplicação e daí esse retorno vai ser com 15 dias. Você coloca na sua agenda. Se você postergar muito isso, a gente vai perder essas janelas de oportunidade, esse momento ideal de fazer esse retoque, tá? Agora, eu confesso que a maioria dos meus pacientes não precisam de retoque. Já no primeiro dia, assim, na primeira momento de tratamento dessas rugas com a toxina botulínica, a gente já tem aquele resultado maravilhoso. Eu vou colocar aqui logo de cara um resultado de uma toxina botulínica bem feita, o quanto transforma, rejuvenesce, abre o olhar, reposiciona músculos que estão ali hiperfuncionantes. Às vezes o paciente ele enruga demais os olhos para sorrir, ele tem o orbicular, que é o músculo aqui do olho, ele puxa muito a cauda da sobrancelha, dando a impressão de um olharzinho mais cansado, de um olhar mais triste. Então, reparem, na toxina botulínica, eu faço ela, 3 a 4 dias começam os efeitos, 15 dias efeito máximo, e nesse 15º dia é o momento de eu realizar o retoque. Dito isso, ela tem uma ação de 4 meses, gente, tendo variabilidade individual. Se a pessoa tem muita força nesse músculo, se usa muito esse músculo, que é o caso que a gente vê aí dos atletas que vão pegar muito peso e essas pessoas elas estimulam muito esse músculo com força e aí essas pessoas podem ter um resultado
que volte, dure menos. Por quê, meu povo? Na fisioterapia, por exemplo, quando você estimula muito o seu músculo, numa reabilitação, ele não volta mais rápido. Se você usa muito, recruta esse músculo durante o exercício físico, ou porque você é muito expressivo, ou por causa mesmo do seu metabolismo. Então, pode ser que esse músculo seja recrutado e, de fato, responda mais cedo do que é na maioria das pessoas. Mas o comum é ele durar ali 4 meses. Aí esse músculo volta, mas ele ainda tá fraquinho, gente. Ele é aquela pessoa, ó, que se lesionou e voltou a treinar agora. Então ele volta fraquinho. A gente acha que ele tá durando aí no 5º mês ainda. E no 6º mês, 5º para o 6º, tá na hora de retocar. Se você faz de forma contínua esse tratamento, vamos dizer, faz um clube do Botox, que é uma coisa maravilhosa, em que a gente tem, por exemplo, oportunidades de preço melhor, de alguém lembrando a gente, olha, tá na hora de fazer o seu Botox, você vai educando esse músculo para que ele, dando oi pro povo aqui que tá entrando, você vai educando esse músculo para que ele venha ficar mais fraco ao longo do tempo. Então, gente, não é só um tratamento imediato, é um tratamento que promove beleza ao longo do tempo. Então, pronto. E aí? E o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Quais são os cuidados que eu devo ter após a aplicação da toxina botulínica? Vamos lá. Tem um grande burburinho a respeito da prática de atividade física. Os estudos não conseguiram comprovar que a prática de atividade física tenha um malefício, mas por um excesso de cuidado, para prevenir, né, essa coisa de efeitos indesejados, eu e vários colegas ainda recomendamos que exercícios muito pesados nas primeiras 24 horas sejam evitados. Gente, se você faz uma aula de crossfit, se você corre 10 quilômetros, se você faz uma atividade muito intensa, você vai ter uma vasodilatação maior, né? Você vê que o rosto fica vermelho, fica ruborizado, a gente fica todo, né, com o sangue circulando, e isso pode sim aumentar a difusão do produto para locais além do que a gente quer que ele age, que esse produto esteja agindo. Então, nos primeiros 24 horas eu recomendo uma musculação, uma atividade física moderada, mais pesada não. E não dormir, não deitar ali nas primeiras 4 horas. Só a fim de a gente evitar complicações desnecessárias, tá, meu povo? Fora isso, você pode se maquiar, você pode fazer o seu skincare normal, você pode comer camarão, você pode se alimentar. Não tem também restrição quanto ao uso de bebida alcoólica. O que você não deve fazer é massagear essa região. Por que eu estou falando isso assim com uma certa ênfase? Porque já no caso dos bioestimuladores de colágeno, nós temos que massagear bem a região. Então, Botox, você lembra, você colocou ele ali, deixa ele quietinho, descansar, sem massagem, tá? No final, essa live vai ficar salva, tá, gente? Porque muita gente tem essa dúvida. E eu tenho também no YouTube separado cada coisinha que a gente tem que fazer para cada tipo de tratamento, para Botox, para bioestímulo de colágeno, para preenchimento, porque às vezes a gente trata uma coisa determinada e não quer ver tudo de vez, né? Mas vamos retomar. Esse é um resultado de toxina botulínica que seguiu todas as recomendações, voltou no 15º dia já com tudo simétrico, tudo lindo e sem precisar de retoque. Pode precisar? Pode, mas a maioria das vezes o Botox, quando ele é bem planejado, bem aplicado, e principalmente, gente, se você tem uma pessoa um médico que faz a sua toxina e você gosta, é melhor continuar com ele. Porque a pessoa que conhece a sua anatomia do rosto, cada vez mais ela vai fazer um botox melhor em você, porque ela vai saber como que o músculozinho fica, assim, quantas unidades vai usar em cada músculo. Então, a toxina botulínica, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma coisa de, né, fast beauty, não é uma coisa que a gente pode fazer em qualquer lugar. Tem que ser personalizado, exige um planejamento e um conhecimento muscular de forma individualizada, tá? Vou escolher aqui o próximo, que são os bioestimuladores de colágeno. Um minutinho. Gente, esse resultado de bioestímulo de colágeno, numa técnica mista que eu fiz nessa paciente assim, ó, totalmente contra preenchedor, né? Assim, paciente vítima da mídia, né, gente? Porque a gente sabe que a estruturação facial bem feita, ela transforma vidas, ela é maravilhosa, mas a pessoa que vem com medo, que quer apenas ali uma coisa para envelhecer bem, para restaurar, às vezes, o contorno do rosto ou tem alguma coisa específica, a gente consegue também tratar de outras formas se ela não quiser preenchimento. Então, essa paciente
Observe como a gente vê melhora aqui, ó, do contorno facial, porque nós usamos um bioestimulador de colágeno mais concentrado nesse contorno. Então, além de marcar o contorno, esse colágeno vai, ó, colar a pele dela e esse efeito que ela tem, que é esse aqui, é um pós imediato, ele vai ser progressivo. Então, eu fiz o meu bioestimulador do colágeno, eu já saio assim. Ele desincha um pouco, ele regride um pouco, e aos 3 meses eu consigo de fato ver esse resultado. Resultado de lifting, resultado de colar a pele, resultado de engrossar essa pele e trazer qualidade para essa pele, tá bom, meu povo? Então, o bioestímulo de colágeno, eu tenho um efeito fugaz no começo, mas eu tenho um efeito de muita qualidade, de envelhecimento com naturalidade ali a partir do terceiro mês, e esse efeito é progressivo, tá? É um tratamento que tem que ser reaplicado uma vez no ano, e aí varia. Algumas pessoas mais velhas, que têm menos colágeno, que a célula responde menos, a gente indica com um intervalo menor, mas essas peculiaridades aí a gente vê na consulta, tá bom? Então, fiz o meu bioestimulador de colágeno. Como que deve ser a minha recuperação? Gente, a principal coisa no bioestímulo de colágeno é que a gente tem que massagear. Eu indico uma massagem na face vigorosa, que eu ensino essa massagem no consultório para o meu paciente. Eu ensino a força, eu ensino os movimentos, e é uma massagem que tem que ser feita 2 vezes ao dia, por 5 minutos, por 5 dias. E por que é tão importante, meu povo? Porque o rostinho fica dolorido, né? Na hora que a gente faz o procedimento, não tá, porque tá sob efeito de anestésico, mas depois fica doloridinho, como se fosse um lugar que você tivesse dado uma batidinha, e aí tem que fazer a drenagem. Quando você faz uma lipoaspiração, não tem que fazer a drenagem, mesmo dolorido, é aí um pouquinho parecido. Lógico que é bem menor a dor, né? Mas tem que fazer a massagem para que esse produto se espalhe e previna a formação de granulomas, de nodulações, de acúmulo de produto num local só, certo, meu povo? Então, isso vai, assim, orientado, e eu bato muito nessa tecla, porque o resultado do bioestímulo de colágeno, essa massagem feita em casa, é muito importante, e aí, ó, depende de mim e depende de você também, de cuidar desse resultado no final, tá bom? Deixa eu ver aqui, pessoal entrando, se tem alguma pergunta. O top, obrigada. Pronto, sem perguntas agora, vamos lá. Então, assim, depois disso, dito isso, no bioestímulo de colágeno, nós não temos nenhuma contraindicação contra a medicação, não temos contraindicação contra a atividade física, tá? Você pode fazer atividade física normalmente, pode fazer o seu skincare normal. A principal recomendação é fazer a mensagem e esperar o colágeno vir, porque o boom de colágeno, ele vem. E ele vem ali, ó, com 3 meses. Nesse caso, a gente tem um resultado mais imediato porque foi uma técnica mista. Não foi só a técnica tradicional do bioestímulo de colágeno, né? Mas foi uma técnica mista em que a gente consegue marcar ali, devolver um pouquinho do contorno do rosto e já sai com esse resultado lindo na hora. Muito legal, né? Vamos lá agora, então, pro próximo, que são as orientações para quem realizou preenchimento. Gente, preenchimento com ácido hialurônico. O que eu preciso fazer quando eu realizei preenchimento com ácido hialurônico? Se a paciente chegou no consultório 10 horas, nós fizemos anamnese, me contou o que incomodava. E o que eu achei mais maravilhoso dela foi o seguinte, que ela não chegou me pedindo um procedimento, ela não falou, eu quero fazer meu nariz, eu quero fazer minha boca, ela falou assim, eu tô com cara de cansada. Eu acho que ela estava tão cansada que ela não queria nem escolher o que ela tinha que fazer e deixou nas minhas mãos. E eu achei muito legal porque ela confiou no meu senso estético para definir o que ia fazer. Eu falei, então tá bom, então nós vamos fazer um pouquinho de malar para suspender o seu rosto, reestruturar o queixo para alongar aqui. O terço inferior dela era um pouquinho menor, se ficasse um pouquinho maior ia ficar mais equilibrado e mais charmoso como ficou. E levantar a pontinha do nariz e preencher os lábios. Gente, assim, foi um combo, que a mulher já era linda, que esse olho azul ficou estonteante. Então, por que eu amo preenchimento? É muito difícil dizer qual que é o favorito, mas eu acho que o que entrega resultado de mudança de vida, autoestima e assim, imediato é o preenchimento, porque ele já está ali. O resultado dela é esse, a boquinha vai desinchar, vai. O produto vai assentar, pode ser que eu veja uma assimetriazinha no queixo, pode ser que eu veja que depois que assentou teve alguma coisinha que precisa de retoque, sim. Isso se chama de refinamento.
Boa noite, doutora. Para a sensação de boca triste, laterais caídas, que indica? Ótima pergunta, Dani. Muito boa pergunta mesmo. Ó. Depende. Se a sua sensação de boca caída é por um processo de envelhecimento ou emagrecimento em que essa região nossa se afunda, e aqui a gente chama de pré-jol, e aí o cantinho da boca perde sustentação, ou se é apenas, ou se você é nova, você tem essa sustentação, mas mesmo assim o seu cantinho é caído por causa do seu músculo. Vou explicar. Quando a pessoa tem essa sustentação, nós podemos fazer a toxina nessa região, toxina botulínica nessa região, bloqueando o músculo que puxa o sorriso para baixo. Então a gente bloqueia esse músculo e aí o sorriso se levanta. E se você já tem um pouquinho de perda, mesmo que não seja velha, por exemplo, eu já tive que fazer essa reestruturação em mim algumas vezes, né? Um preenchimento aqui, ó, da região do pré-jol até o cantinho da boca e até mesmo na hora de fazer o preenchimento labial, dar uma preenchida nessa região aqui, ó. A gente faz uns preenchimentos aqui em retroinjeções que é para levantar o cantinho da boca. Então a gente tem que sustentar essa região com estruturação com ácido hialurônico associada à toxina botulínica. Se a pessoa já tiver estruturada, só a toxina botulínica. A maioria dos casos, as duas coisas que resolvem. E aí fica lindo. Eu gosto muito porque o meu sorriso, quando ele tá normal, deixa eu ver como é que tá aqui agora que eu fiz o botox, já funcionou? Ó, quando ele tá normal, ele fica muito quadrado aqui embaixo, ele fica mais assim, ó. É que eu não tô conseguindo fazer muito, porque eu já tô meio bloqueada. Aí, quando eu bloqueio um pouquinho essa parte, ele fica assim, mais linear, mais um sorrisinho mais feliz pra cima. Mais assim, ó. Que é como vai ficar assim que o meu Botox terminar de fazer efeito. Porque eu fiz meu Botox na segunda. Então, ele tá começando a fazer efeito agora, repare. A testa, ó, a sobrancelha levanta, mas não como malévola, mas aqui, ó, efeito Fox Eyes. A testa não move mais. E é isso aqui também, ó. Já tá paralisando. Né? Que eu acho muito importante esse aqui pro contorno do rosto. Repare como fica uma sombra bonita, né? Dividindo o que é rosto e o que é pescoço. Tudo por causa desse botox que a gente faz nessa região. Esse músculo aqui, ó, ele puxa, né? Muito os nossos tecidos faciais para baixo. Então, esse botox aí, gente, para mim, na lista já de procedimentos obrigatórios. Tá bom? E aí, o preenchimento facial, ele entrega esse resultado imediato. Então, doutora, eu quero fazer para um casamento daqui uma semana, pode fazer, a gente já vai ter esse resultado com uma semana. Claro que a gente pode precisar de afinar, pode, mas já entrega o resultado, o paciente já sai com aquilo lá, ele não vai ser absorvido, não precisa de tempo de ação, não, nada disso. E quais os cuidados, então, com os preenchimentos? Os preenchimentos a gente tem cuidado para não amassar ele, né, gente? Se você preencheu o seu rostinho aqui, preencheu o narizinho, não dorme de barriga para baixo, não amassa ele, não faz massagem nele de jeito nenhum, tá? Isso nas primeiras 24 horas a 48 horas, porque o produto, na verdade, ele é muito difícil ele se deslocar do local que ele foi colocado. As áreas mais arriscadas são aí, ó, a região do nariz, mas o resto, não. Mas, né, seguro, morreu de velho, e aí a gente orienta tomar cuidado com isso. Oriento também, gente, se você tiver doente, tiver com a imunidade baixa, é melhor não fazer o preenchimento, porque pode ser que o seu corpo reconheça como sendo um antígeno e aí inflame um pouco e não fique bacana. Então é uma coisa para você fazer quando sua saúde estiver bem, tá? Doenças imunológicas também ativas, autoimunes ativas, não é legal fazer quando elas estiverem ativas, é legal fazer quando tiver tudo controlado, você liberado ali pelo seu médico, tá bom? E aí você tomar cuidado com a ingestão de alimentos muito condimentados, com muitos conservantes, muito dendê, por quê? Você pode vir passar mal e atrapalhar a sua recuperação. Por exemplo, se você tiver uma alergia e fizer um preenchimento de olheira, aquilo ali vai inchar mais, vai ficar desconfortável e não vai ficar legal. Então, eu mando tudo escrito e mando por vídeo para os meus pacientes, mas resumindo, meu povo, é tudo muito simples, são procedimentos minimamente invasivos que, se você seguir as orientações, voltar nos retornos nas datas estipuladas, aí a gente vai ter um resultado maravilhoso. O do Botox, com cerca de uma semana, o do bioestímulo de colágeno com 3 meses e dos preenchimentos faciais imediatos, tá bom? A live vai ficar salva, quem quiser, tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, manda no direct aí, fala eu quero, tá? Que minha equipe vai entrar em contato para tirar dúvida, para dar esse segmento, tá bom, gente? E depois vocês podem mandar live para quem vocês quiserem ou reassistir para quem já chegou no final, tá bom? Obrigada pela presença de todos, boa noite.